Francisco de Assis. Nenhuma novidade para nós. O nosso querido Francisco, que já esteve até aqui ainda agora, né? Eu recebi um recado lá dentro, toda nervosa que ia falar de Francisco de Assis. E aí Euze chegou e me falou. Entrou um cachorro e tinha que sair. E eu achei bolo para o cachorro. Eu digo, glória a Deus. Francisco estar conosco. Não que eu tivesse dúvida, mas falar sobre Francisco de Assis, na casa de Francisco de Assis, falar sobre a nova era, nos dias em que nós estamos vivendo a nova era. Como falar? Que responsabilidade! E aí, nós trazemos essa responsabilidade agora para todos nós, não só mais minha. Não só a responsabilidade de estudar o tema, mas a responsabilidade de sentir e de refletir o momento que nós estamos vivendo da nova era. O momento de transição do nosso planeta interno, do planeta que somos nós, e não só da nossa casa-mãe Terra. A transição que o nosso planeta está passando é consequência da transição que nós estamos passando, ou que nós deveríamos estar passando, ou que Deus espera que nós estejamos passando. É a transição do nosso eu, a transição da nossa individualidade. Nós esperamos que o mundo mude, que aconteça algo grandioso e que amanhã tudo seja diferente, o planeta esteja regenerado, que as flores sejam mais belas, que o mal não predomine. E isso vai acontecer? Será? Será que aqui neste espaço alguém ou algum de nós acredita que isso vai acontecer? Sinto muito lhe dizer, mas não vai. Não vai acontecer como num passe de mágica. Como nada na natureza acontece assim. Nada. Quem está aqui pela primeira vez, que seja muito bem-vindo, talvez ainda não saiba, mas todos nós que já frequentamos a casa de Francisco de Assis ou outra casa, que conhecemos e que fomos apresentados à doutrina dos Espíritos, nós sabemos que não é assim. Nós sabemos que essa transição será lenta e gradativa, porque na natureza nada dá saltos. Tudo acontece lentamente, organizadamente, com propósitos, com sabedoria, com a sabedoria divina. Deus não faz nada sem organizar, sem planejar. E como seria com a transformação do nosso planeta? Diferente? Claro que não. Esta organização já vem de milênios. A transição do nosso planeta, o momento que nós estamos vivendo hoje, é um momento planejado que vem acontecendo em nossos corações. Cada um de nós que aqui estamos, quantas existências já tivemos? Quantas mudanças já aconteceram em nossas vidas? Já imaginou como nós éramos na época em que convivemos com o Cristo? Ai, meu Deus, será que eu convivi com o Cristo? Tem gente que diz que jogou pedra até na cruz. Quando está com a situação muito difícil, ai, meu Deus, eu acho que eu joguei pedra na cruz. Quem sabe? Só que o que nós fomos ou o que nós fizemos, hoje só importa a experiência. Então, este momento agora, por que eu estou falando isso? Porque muita gente diz assim, os tempos chegaram, eu não tenho mais tempo. O que eu vou fazer com tanto tempo perdido? Nós vamos ver. Este tempo que nós achamos que estava perdido ou que foi perdido, ele pode ser recuperado. Dentro dessa organização existem
espíritos trabalhando de uma forma tão grandiosa, tão maravilhosa, auxiliando a cada um de nós, conduzindo muitas vezes as nossas vidas, que nós não podemos dar conta da grandiosidade que é isso. E entre tantos espíritos, nós temos Francisco de Assis. Este espírito, o segundo maior espírito em grau de moralidade que já esteve na Terra. O primeiro foi Jesus. Minha gente, Francisco de Assis, quando esteve junto com Jesus, foi João, o evangelista. Foi aquele apóstolo amoroso, aquele que esteve sempre junto a Jesus, aquele que quando Jesus estava lá, crucificado, ele olhou para Maria e disse: mulher, eis aí o teu filho. Olhou para ele e disse: eis aí a tua mãe. E ele tomou conta de Maria. Então, naquela época, Francisco já era amoroso, já era uma alma linda, já era um espírito bastante evoluído. E como Francisco, que como Giovanni di Bernardone, que nasceu na Itália, ele veio um menino numa família abastada financeiramente, de mãe muito católica, pai nem tanto. Como se diz, um praticante e o outro não praticante, mas a família era católica. E aí a gente abre um parêntese para esta mãe católica, que tinha um marido não tão católico como ela, mas que educou o seu filho dentro da doutrina, dentro da religião que ela acreditava. E Giovanni, que ela chamava de Francisco, porque ela era francesa, e Francisco significa francesinho. E ela chamava o meu Francisco. Ele aprendeu a rezar. Ele aprendeu os valores que a igreja preconizava e que ela ensinou para ele. E por conta desses valores que ele aprendeu, por conta dessa religiosidade que a mãe passou para ele em casa, certa feita ele estava, aos 23 anos, jovem, como todos os jovens daquela época. Tinha um coração bondoso, amoroso. Uma época tornou-se caridoso, porque o pai dele não era. Então ele tinha 2 exemplos em casa. Quando criança, ele seguia os 2, mas aí ele foi crescendo. E aos 23 anos, ele, como todo jovem, gostava de música, gostava da noite, gostava das coisas que o dinheiro proporciona. Era um garoto normal. Não que se tornou anormal, entenda. Ele estava dentro do comportamento mediano daquela época. Até que, em oração, numa igreja, uma igreja que estava em ruínas, ele entrou naquela igreja e orou fervorosamente. A igreja de São Damião. E ele ficou pensando, a igreja tão linda, caindo aos pedaços. E a oração tão fervorosa fez com que ele entrasse em sintonia com o Cristo. E ele ouviu: Francisco, cuida da minha igreja, reforma a minha igreja, olha como ela está, vês como está, caindo aos pedaços, né? O que fez ele imediatamente? Imagine que você está em oração, orando para Deus, a Deus, orando, conversando com seu guia espiritual, enfim. E você ouve, porque quando nós ouvimos mediunicamente, nós ouvimos dentro da cabeça. Quem já sentiu sabe, quem nunca sentiu um dia vai sentir. Mas é uma certeza que a gente sente, que você até olha para ver quem está junto de você. E se for uma voz conhecida, a alegria, a felicidade que você sente é como se você estivesse recebendo um abraço. Você não tem dúvida de com quem você está falando.
Então, Francisco, naquele momento, inconscientemente, ele sabia que quem falou com ele foi Jesus. E Jesus pediu que ele fosse reconstruir a sua igreja, que estava caindo. Abrindo um parêntese, eu quero falar o seguinte: a importância da evangelização nas crianças. Se esta criança, se este jovem, aos 23 anos, não tivesse recebido desde a infância a educação religiosa que a mãe dele deu, talvez ele tivesse se perdido e não tivesse tido o desejo de entrar naquela igreja, não tivesse se comovido pelas ruínas da igreja, não tivesse tido o chamamento, o chamado, entende? Então hoje, quando nós colocamos as nossas crianças para a evangelização, nós estamos apresentando-as ao Cristo. Por mais que em casa a gente faça a nossa parte, é uma parte da parte. Faz parte da nossa parte entregar os nossos filhos a quem estuda a evangelização. Aqueles que estão voluntariamente entregues aos espíritos devotados à evangelização. Porque eles serão guiados e os nossos filhos receberão as orientações necessárias para, mesmo se desviando do caminho, que é muito comum na adolescência, toda a semente plantada um dia germinará. E a de Francisco germinou. E ao ouvir esse chamamento, ele ficou tão feliz e tão compromissado com o que tinha que fazer, que ele não teve dúvidas. O pai dele tinha dinheiro, era muito rico. Ele foi no estabelecimento comercial do pai, que comercializava com tecidos, e pegou um fardo de tecidos e foi vender para reconstruir a igreja que para ele Jesus havia solicitado. E nós, o que teríamos feito? Ou melhor, o que nós estamos fazendo com o chamamento que Deus nos fez quando nos conduziu a uma casa espírita? Quando nos apresentou a doutrina espírita? Vá ao Jefa. Esse chamado nos chega através de um amigo, através da intuição. Às vezes a gente erra o caminho e passa na frente da casa. Olha, ali é um centro espírita, eu vou lá. Porque nós estamos sofrendo, porque nós estamos doentes, porque nós temos curiosidade. Enfim, cada um chega por um motivo. Tem quem chegue também pelo amor, né? Mas normalmente é pela dor. E esse chamamento é semelhante ao chamamento que Francisco recebeu. Reconstrói a minha igreja. E nós, o que nós estamos fazendo com a oportunidade de, neste momento decisivo de nossas existências, esse minuto especial, porque esta encarnação, diante da nossa eternidade, é um minuto. Um minuto. E este minuto que nós estamos tendo a oportunidade de conhecer a doutrina dos Espíritos, que é a doutrina da revelação, que é o Consolador prometido por Jesus. O que nós estamos fazendo com os conhecimentos que estamos recebendo? Será que nós estamos, como Francisco ficou naquela época, focado só no chamamento? Será que nós viemos aqui apenas para receber passe, ouvir as palestras, participar de algum estudo ou outro? Ou será que nós estamos aproveitando de todo o ensinamento que nós recebemos para colocar em prática o Evangelho de Jesus? Será que nós estamos conseguindo captar a grandiosidade que é, na época da transição, no momento da nova era, nós estarmos diante da verdade? Por que a verdade? A verdade que nos liberta da ignorância, do orgulho, da vaidade, das nossas falhas morais. A verdade que vai nos impulsionar e vai dizer para nós: calma, os tempos estão chegados, mas há tempo para tudo. Não precisa se atropelar. Não precisa se culpar pelo tempo perdido. Não precisa chorar, porque no passado não fizestes o que faz hoje. Apenas segue adiante. Vais
e não tornes a pecar. Aqui nós aprendemos a raciocinar, nós aprendemos a pensar. Aqui nós temos a oportunidade de conhecer a verdade que Francisco já trouxe no seu coração, como nós trazemos em nossos corações, porque a verdade está escrita onde? Na nossa consciência. Todos nós sabemos o que é certo e o que é errado. Todos nós sabemos aonde vamos chegar. Todos nós sabemos o caminho a seguir. Todos nós sabemos e conhecemos aquele que é o modelo para que nós possamos seguir. Mas muitos de nós está estagnado. Muitos de nós lê um livro e acha maravilhoso, que coisa maravilhosa, mas não coloca em prática. Muitos de nós vêm assistir toda semana a reunião pensando naquele fulano que a palestra foi para ele. Tudo que esta mulher está falando é para ele, é para ela, nunca é para mim. E para mim, eu sou responsável pela minha existência. Nós somos responsáveis pelo nosso adiantamento, pelo nosso progresso, pela nossa evolução moral. E toda essa evolução, toda essa modificação, ela nada mais é do que moral. Não esperem que o mundo vire de cabeça para baixo para mudar, porque vai ser muito tarde. Teremos outras oportunidades, tarde nesta oportunidade. Então, voltando para Francisco, ele vendeu os tecidos e foi construir a igreja, que é o que nós estamos fazendo hoje. Deixando os nossos programas televisivos, deixando os nossos cinemas, deixando as nossas festas e vindo para o centro. Francisco vendeu os tecidos, reconstruiu a igreja, brigou feio com seu pai, porque ele não tinha noção de valor, de dinheiro. Ele pegou muito dinheiro. E o pai dele não gostou, porque ele pegou o dinheiro para quê? Para reconstruir uma igreja velha, que não tinha valor de nada. Nesse desentendimento com o pai, ele passa a morar nessa igreja, reconstruiu tudo. Só que com a reconstrução da igreja, com a briga com seu pai, ele devolve-lhe tudo que ele tinha, todas as roupas, tudo, ele fica sem nada. Pronto, eu não quero dinheiro, eu não quero nada. E fez voto com a irmã pobreza. Foi viver como Jesus viveu, porque Francisco conseguiu refazer os passos de Jesus. Ele conseguiu voltar a divulgar o evangelho como Jesus divulgou, de forma itinerante, caminhando de porta em porta, de cidade em cidade. Pobre, comendo aonde chegava, dormindo aonde chegava. Outras pessoas se juntaram a ele. É uma história, meus irmãos, belíssima de se entender. É uma história belíssima de se ver. Jesus disse que enviaria o Consolador, que é a doutrina dos Espíritos. Mas junto com eles, com a doutrina, ele encaminhou também Francisco, seu irmão grandioso. O seu irmão que exemplificou para nos mostrar que o que Jesus ele não disse, que o que eu faço, vós podeis fazer e muito mais, pois Francisco fez. Nós não conseguimos ainda, mas a vinda de Francisco foi para nos mostrar que um dia nós vamos conseguir e que para conseguir a gente precisa começar. A gente precisa começar. Como nós vamos conseguir sem dar o primeiro passo? E qual é o passo que a gente pode dar hoje? Divulgar o Evangelho de Jesus. A melhor coisa, ou o que de mais forte nós podemos fazer para a doutrina dos Espíritos é divulgá-la. Porque quanto mais pessoas, quanto mais espíritos tomar conhecimento do que nós temos hoje, conhecimento, do que nós aprendemos aqui, cada um será mais um a divulgar o Evangelho de Jesus. O Evangelho que salva, o Evangelho que transforma, o Evangelho que brilha, que faz com que brilhe a nossa luz. Aquela luz que nós nem conhecemos. Nós não nos conhecemos, que dirá a nossa luz. Mas ela existe. Imagine que se cada um de nós aqui, se nós fizéssemos um acordo, uma pirâmide do Evangelho, e cada um de nós adotasse como lema, divulgar para alguém, uma vez no dia. Todos os dias, eu vou ter como meta falar do Evangelho de Jesus e não ter vergonha
de falar sobre Jesus. Não ter vergonha de falar em nome de Jesus, de abençoar, de oferecer a paz, de fazer a oração na hora da alimentação, de agradecer aos que plantaram, aos que colheram, ao que cozinhou para você estar comendo. Isso é divulgar o Evangelho de Jesus, porque quem vê você fazendo isso vai ter curiosidade de saber quem é este Cristo que esta mulher conhece, mesmo estando hoje, nos dias em que nós estamos. E Francisco seguiu, e seguiu, e seguiu, e caminha até hoje, como, fazendo parte, ele é, se não mas um dos espíritos responsáveis pela transição planetária. Minha gente, dá para ter noção da responsabilidade e do amor grandioso que tem este espírito para estar auxiliando a Jesus, guiando os espíritos, as legiões de espíritos que existem neste processo de transição, onde agora Francisco aprendeu nessas suas caminhadas, nesse evangelho itinerante que ele fazia e que eu trago a proposta para cada um de nós fazermos. Ele descobriu que a igreja não era aquela igreja que ele reformou. Ótimo que ele reformou. É um ponto de luz onde muita gente vai orar. Mas a Madre Teresa de Calcutá, orando diante de um crucifixo também, como Francisco, ouviu Jesus dizer: tenho sede. Um pouco mais evoluída ou um pouco mais com a mente voltada para o que ela estava naquele momento conversando com o Cristo, ela entendeu que o Cristo queria não era que ela fosse levar um copo com água para ele na cruz. O que ele tinha era sede de justiça, sede de amor, sede de ver aquelas criaturas que sofriam serem acolhidas. E aí, o que ela fez? Dedicou a sua vida para auxiliar aos necessitados. E nós? Nós sabemos dos chamamentos, nós sabemos das necessidades, nós conhecemos a verdade que liberta, nós estamos diante de uma doutrina que nos consola, que nos ampara e que nos oferece trabalho. Como nós vamos ajudar o Cristo? Nós somos trabalhadores do Cristo. A partir do momento que nós conhecemos a verdade, não tem como voltar atrás. Não tem como dizer, isso que eu aprendi, eu não sei mais. Não, nós aprendemos que o caminho é o Evangelho. E nós somos operários do Evangelho de Jesus. E como operários, nós não podemos estar de mãos vazias. Nós temos que trabalhar. Nós temos que seguir o que ele nos ensinou. E este trabalho é braçal mesmo. É o trabalho de formiguinha. É o trabalho que vai nos engrandecer, porque vai nos trabalhar. Todas as vezes que nós trabalhamos para Jesus, é para nós que nós estamos trabalhando. Porque todas as vezes nós estamos domando as nossas falhas morais. A revolução não é moral? A mudança não é moral? A transformação não é moral? Quando o nosso planeta será regenerado? Quando for habitado por espíritos regenerados. E o que é ser regenerado? O que é um planeta regenerado? É um planeta puro? Não. É um planeta onde o bem predomina. Hoje, o mal predomina, infelizmente. Mas já se vê muito bem. Neste momento, nesta transformação, nós vemos tantas coisas boas acontecendo. Nós vemos tantos trabalhos maravilhosos sendo realizados. Nunca se ouviu tanta gente falar em respiração, em entrar em contato consigo mesmo, em meditar. Para que isso? Para nós nos conhecermos. Porque a gente só pode mudar aquilo que a gente conhece. Eu só posso mudar o que há de errado em mim quando eu reconhecer o que há de errado em mim. E para isso nós precisamos trabalhar, entrar em contato com a dor do outro. Foi isso que Francisco fez. Ele entrava em contato com a dor do outro.
no corpo a corpo, seguindo os passos de Jesus. E hoje, Francisco está fazendo parte desta equipe que eu acabei de falar. A equipe que toma conta de cada um de nós no processo de transição. No livro Transição Planetária, no capítulo 13, este capítulo ele é dedicado a uma colônia chamada Redenção. Esta colônia criada por Francisco de Assis. Ele que coordena esse trabalho. Nesta colônia, 500 espíritos foram preparados para auxiliar outros tantos, de outras tantas colônias, para participar. Lembra aquele tsunami que aconteceu na Indonésia e em outros países? 220 mil espíritos desencarnaram naquele processo. E aquele processo já fazia parte, ou já faz parte, do processo de transição planetária. E o que eu quero dizer com isso? Ou melhor, o que é que o livro quer dizer com isso? Independente da gente entender ou não, independente da gente acreditar ou não, as coisas estão acontecendo. E quem vai ficar na Terra? Quem vai ficar na Terra? Aqueles espíritos que estiverem, pelo menos, predispostos ao bem. Aqueles que quiserem trabalhar o bem. Aqueles que quiserem mudar. Aqueles que tiverem a boa vontade de olhar para dentro de si. Neste capítulo, Francisco de Assis participa da reunião. Todos que estão presentes ficam encantadíssimos com a sua luz. Ficam encantados de ver que é ele quem vai coordenar aquela reunião. E ao final da reunião, ele faz uma prece a Deus, minha gente, de uma simplicidade, de uma humildade, que é por isso que a gente treme nas bases quando diz assim, você vai falar sobre Francisco. Ele é uma alma linda. Ele é um espírito que conhece, que reconhece a nossa pequenez espiritual e que nos ama. Assim como outros que está voltado em outra área, que estão voltados para outra área. Francisco está com a sua equipe para nos auxiliar. Ele está com a sua equipe pedindo a Deus misericórdia para que nós não percamos as oportunidades. Ele é o apóstolo da nova era. A nova era que nos fortalece. A nova era que nos dá força para seguir adiante. Vocês acreditam que neste livro nós vamos encontrar detalhes de muitas situações que nós já passamos e não percebemos? Do quanto outros espíritos de outros mundos habitados, mundos regenerados, estão se movimentando para nos auxiliar. Nós não temos que ter vergonha e deixar de confundir. Não se fala do bem, porque nós temos que fazer o bem calados. Por quê? Porque quando a gente ouve uma notícia ruim, a gente divulga aos quatro cantos. E quando a gente faz o bem, ou quando a gente ouve falar do bem, ninguém comenta, porque do bem não se comenta. Não, a gente tem que comentar. A gente não tem que se envaidecer, é diferente. Mas a gente tem que comentar. Nós temos que comentar para que vibremos nessa sintonia. A gente tem que fazer dessa sintonia, que é a sintonia do bem, a nossa sintonia. A gente tem que fazer dessa sintonia para, na hora da maledicência, a gente ter condição de receber do alto um recado. Não fale, Hildete. Ore para esse irmão. Na hora da vingança, a gente não ter coragem de praticar, por mínima que seja. Para a gente começar a vibrar na sintonia dos espíritos que estão trabalhando para a nossa reforma íntima. Tudo começa nela,
na reforma íntima. Ninguém reforma ninguém. Cada um se reforma. Cada um cuida de si e Deus cuida de todos. E o nosso si, ele é coletivo. Porque cada um de nós tem uma missão. Embora a gente não sabe qual é. Pode ser, sei lá, um é médico, o outro é engenheiro, o outro é psicólogo, o outro nas profissões. E quem não tem profissão? Sua missão pode ser dona de casa. Sua missão pode ser, não sei, pode ser. Individualmente, cada um tem uma missão diferente, mas coletivamente, nós temos uma única missão, que é o nosso progresso. Cada um de nós pode não saber para nada do que veio, mas veio para evoluir moralmente. E essa evolução moral, ela é gradativa, demorada, difícil. Nós temos que começar hoje. Agora, nesse momento, limpando da nossa mente, da nossa tela mental, que é onde nós mais erramos, é através do pensamento. Ler sobre Francisco de Assis, sobre Dr. Bezerra de Menezes, sobre Chico Xavier, sobre tantos espíritos maravilhosos, é fantástico. Mas como nós não conseguimos fazer o que eles fazem, aí a gente se desengana e diz, eu não consigo fazer, pronto, cruza os braços e continua a fazer tudo errado. Não, meus irmãos. Existe uma mensagem que eu vou ler. Essa mensagem foi ditada para Divaldo por Joana de Ângeles no túmulo de Francisco de Assis. Ela não é uma mensagem, ela é a coisa mais linda que você vai ouvir agora. E eu vou ter que botar meus olhos. Ele se fez irmão da pobreza, a fim de que ela fosse digna e enriquecedora. Ele se tornou irmão da natureza, de forma que todos vissem o Pai Criador nela refletido. Ele se transformou no irmão das aves, elevando-as a condições superiores. Ele se condicionou como irmão dos animais, descendo a mais bela comunhão da solidariedade que se conhece. Ele se consagrou como irmão dos astros, revelando sua realidade estrelar. Ele dialogou com todos, os ricos e os pobres, as águas e os servos da vida, saudáveis e enfermos, abençoando-os e atraindo-os a si com a força irresistível do amor. Rico, tornou-se tão pobre que a sua fortuna era nada possuir. Veja que frase profunda. A riqueza dele era nada possuir. O que é que mais você tem? Nada. Quando cada um de nós vai se despir das necessidades que nós criamos para nós, porque ninguém tem necessidade de 50 sapatos, 50 vestidos, 500 bolsas. Ninguém tem. Mas a gente cria. A gente quer uma casa para morar, quando compra uma, quer outra. E a riqueza de Francisco era a pobreza. Era o que ele tinha de maior. Pobreza material. A riqueza dele era a verdadeira riqueza, que é a riqueza espiritual. Cantor, dirigiu a música da sua voz para falar em nome de todas as vozes, principalmente daqueles que, miseráveis no mundo, haviam perdido o direito de ter voz. Ele se colocou à disposição, ele virou ponte entre o necessitado e aquele que tinha voz, valendo salientar que na época em que Francisco esteve aqui na Terra, as pessoas se enclausuravam nos seus castelos ou nos seus miseráveis casebres. Naquela época, a igreja estava passando por muita dificuldade. Não existia, como nós temos hoje, a liberdade de ir para qualquer seita, para qualquer igreja, para qualquer templo religioso. Não era assim, não. Falar de Jesus não era assim. Mas ele foi. E ele fez.
Numa época na qual os homens se isolavam nos castelos e palácios, ou se escondiam em choças misérrimas, ele se ergueu, unindo as criaturas. Todos levantavam paredes e Francisco derrubava. Ele não queria estar em uma igreja como ele pensou no passado. Não, ele queria estar na rua, junto dos necessitados. Enquanto se apresentavam e se mantinham distâncias, ele surgia como aproximação. Ninguém que amasse tanto quanto ele amava. Depois do amigo, jamais alguém que houvesse sido tão fiel, tão irmão de todos. Hoje, a sua voz ainda prossegue, chamando as almas para Deus. Ainda hoje, ele faz a mesma coisa. Ainda hoje, ele prega o Evangelho de Jesus de forma diferente, não está mais encarnado. Hoje, ele se utiliza daqueles que se colocam à disposição, através de sua equipe grandiosa de franciscanos. A força do seu verbo continua arrebatando, porque penetra o mais profundo do ser humano, e quem a ouve nunca mais deixa de escutar-lhe o cântico. Os silêncios de suas meditações falam alto. A sua ternura comove e convence, e é a mais pura verdade. É a mais pura verdade. As palavras de Francisco são palavras que vão tocar os nossos corações. São palavras que nos deixam sem palavras. Como se olha para a irmã Lua, o irmão Sol, a irmã Natureza, o irmão Lobo, que se tornou manso diante de Francisco. Os pássaros. Ele conseguia ver a beleza. O que existe mais próximo de Deus do que a natureza? Nada. Como a gente pode olhar uma rosa, tocar nas pétalas de uma rosa e não pensar em Deus? Francisco fez. Ele soube valorizar, ele soube enxergar, reconhecer a grandiosidade de Deus em cada pedacinho da natureza que ele encontrou pelo caminho. Não menosprezando, ele compreendia que cada vida que existia na terra era a vida como ele tinha vida. Cada vida era parte da sua vida, como é parte da nossa vida. Imagine hoje o nosso mundo sem árvores. Como seria? Imagine nós sem nenhum animal, nenhum inseto. Como seria as nossas vidas? E por que nós tratamos os nossos irmãos em evolução, como nós estamos, de uma forma tão desdenhosa? Conhecendo Francisco, a gente começa a enxergar de outra forma. Conhecendo Francisco, a gente começa a enxergar através da ótica dele. A morte não o calou. A fragilidade orgânica não lhe impediu o dever de atender o chamado do seu Senhor. Mesmo fraquinho, doente, ele estava lá trabalhando. Ele continua incorruptível no ministério que mudou, em plena Idade Média, os rumos da fé e do amor. Quando a decadência político-religiosa se anunciava, como decorrência de abuso do poder e das arbitrariedades, Francisco dignificou a criatura humana, colocando-a em patamares elevados
e propôs-lhe a felicidade com Jesus. Não importa se você não pode entrar nos castelos. Aquelas portas estão fechadas para você. Mas você pode entrar, você pode estar, você pode se encontrar com o Mestre Jesus em qualquer lugar. Não precisa de porta, não precisa de janela, só a sua porta, a sua janela. É só você abrir. E é esta porta que nos interessa. É esta a porta que nós precisamos abrir. O mundo, depois dele, ficou diferente, qual sucedera antes com o seu amado Jesus. A simplicidade enfrentou a afronta. A pureza não temeu a perversão. Ele não é somente um símbolo, mas a realidade do próprio amor. Não é só falar, porque você sabe, Francisco. Não, ele fez de verdade, ele faz de verdade. Não é uma história que contaram, compreende? Existe hoje ainda esses ministérios no mundo espiritual. Ele está à frente com Jesus, por Jesus e para Jesus, trabalhando para nos auxiliar. O seu psiquismo prossegue envolvendo a terra e todos aqueles que sintonizam com a sua vibração, experimentam paz e se enriquecem de esperança. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Aonde houver ódio, que eu leve o amor. Esta oração que todos nós conhecemos e que podemos vivenciá-la. Podemos repeti-la, podemos internalizá-la. Ele deixou para nós, para que nós possamos trabalhar em nós as nossas dificuldades. Aonde houver dor, que eu leve um bálsamo. Aonde houver luz, onde houver trevas, que eu leve a luz. Qual é a luz que nós temos que levar? Quais são as trevas que nós vamos encontrar? As trevas da ignorância e a luz do Evangelho. Quem não pode fazer isso? Não precisa ser um orador brilhante. Olha eu aqui. Eu não sou uma oradora brilhante. Eu sou uma trabalhadora do Cristo. Com tantas dificuldades quanto cada um dos que aqui estão, encarnados e desencarnados. É muito difícil trabalhar para o Cristo, porque nós temos que vencer as nossas dificuldades. E a primeira delas é a vaidade. Será que eu vou falar bem? Será que eu vou conseguir convencer aquela criatura que esta dor vai passar? Será que não vão achar que eu sou hipócrita, porque eu ainda erro tanto? Não importa. Que achem. Um dia, este irmão que pensar assim, vai compreender que aquelas palavras foram providenciais em sua vida. Muitas coisas que acontecem em nossas vidas, nós não compreendemos. E uma delas, às vezes, é um conselho. Quem nunca ouviu dizer? Quem não ouve conselho de mãe raramente acerta. Não é? Quando a gente é mãe, quando a gente é filho, a gente não ouve. A gente sabe ao pé da letra isso quando a gente é mãe. Por quê? Porque a mãe fala com um amor profundo, o amor mais puro que existe na terra. Quando uma mãe diz ao filho, meu filho, não vá. Ela está sentindo no coração. Quando nós somos filhos, muitas vezes nós dizemos, mãe, lá vem a senhora com essas coisas. Não, eu vou. Aí vai, dá errado e faz, também a senhora rogou uma praga? Mas não é. É o amor que fala mais alto. É o amor que muda tudo, que transforma tudo. É aquela mãe que vai ficar em casa orando. Porque recebeu no seu coração uma intuição de que não seria bom o seu filho ir. Mas ela não pode impedir que seu filho vá, porque ele já é adulto, ele já é dono de si. Assim somos nós com os nossos amigos. Um dia
nós vamos conseguir olhar para todos os nossos amigos como nós olhamos para os nossos filhos. Como irmãos, com amor. E a gente vai poder falar para os nossos amigos que estiverem em dificuldade, sem medo de ouvir. Que bobagem. Porque nós não vamos falar com orgulho nem com vaidade. Nós vamos falar com amor. E quando a gente fala com amor, o importante é o que sai do seu coração. Eu estou te dando o meu amor. Se tu não queres, paciência. O amor que eu te dei, ele se multiplicou. Porque tudo que a gente dá, a gente recebe de volta. Mesmo que o outro não receba. Mas ele reflete e volta com a mesma intensidade. Com a sua vibração, experimenta a paz que se enriquece de esperança. Quando a irmã morte se lhe acercou, ele recebeu-a sorrindo e saudou-a com uma canção. Louvado seja meu Senhor, pela nossa morte corporal, da qual nenhum homem vivente pode escapar, e penetrou de retorno na esfera dos justos, sob o caminho do seu pleno amor. Francisco, por fim, é o irmão de Jesus, como nenhum outro se identificou com tão grande afinidade. A irmã morte, aquela que nós queremos ver de longe, aquela que nós entendemos como veio ceifar a minha vida, aquela que, poxa, tão jovem, a morte levou, aquela que nós não a compreendemos, porque a morte não é má, a morte não existe. A morte é o nome que se dá a uma passagem de um plano para outro. O que fica e o que dói é a saudade. É a saudade do filho que foi morar. Imagine que seu filho tivesse ido morar em outro país há 20 anos atrás. É mesmo que a morte. Vê uma carta de 20 em 20 dias, sem internet, sem telefone. Imagine. A morte é a nossa amiga e companheira, fiel. Todos nós, um dia, estaremos frente a frente com ela. Então vamos tratá-la com amor. Vamos tratá-la com respeito. Ela cumpre o papel que Deus lhe enviou. O que é a morte? Para cada um de nós responder dentro de si, o que é a morte para você? Francisco, por fim, é o irmão de Jesus, como nenhum outro se identificou com tão grande afinidade. Irmão Francisco. Nestes dias tumultuosos, em que a tua doce voz e canta outra vez aos ouvidos surdos da humanidade o teu hino de bênçãos e de louvor, intercedendo junto ao teu irmão por todos nós, os pobres filhos do Calvário. Joana de Ângeles, como sempre, inspirada, abençoada nesta mensagem, que é uma reflexão do que é Francisco de Assis. Não é quem foi, porque ele não foi, ele é. Ele é o nosso irmão. Ele é aquele nosso irmão que passou aqui na terra, que está próximo a Jesus. Ele é aquele nosso irmão que dirige uma equipe de espíritos dedicados ao bem, trabalhando para nos auxiliar, trabalhando para nos mostrar quando nós estamos no caminho errado, meus irmãos. A transformação é interna. A igreja que Francisco está hoje trabalhando para restaurar é a igreja dos nossos corações. É a nossa igreja. Hoje o trabalho de Francisco é voltado para mostrar a cada um de nós que nós somos uma igreja ambulante. Que nós temos dentro de nós a luz que vai iluminar as trevas do outro. Os momentos, os tempos estão chegados. Estamos na nova era. Ele é o apóstolo. Nós somos os trabalhadores. Ele também trabalhador. Mas nós estamos anos-luz lá atrás. Mas veja que maravilha! Tão distantes,
moralmente de Francisco nós estamos. E ainda assim temos o merecimento, pela misericórdia divina, de receber as mensagens que ele envia. As mensagens que a espiritualidade não cansa de nos mostrar. Trabalhem, estudem, se modifiquem, se auxiliem, deixem nós trabalharmos por vocês. Leiam os livros, ouçam. Hoje tem livro que, para quem não sabe ler, tem livro áudio. Obrigada. Não precisa nem ser alfabetizado para conhecer a verdade dos livros. Quantas pessoas hoje nós sabemos que estuda profundamente a doutrina dos espíritos? Eu estou falando isso porque a gente fala e a gente vê que na doutrina dos espíritos nós conhecemos a verdade. Na religião A, B e C não tem isso. Não tem isso. Gente, nós temos 3 Franciscos maravilhosos, 3 exemplos para a gente trazer. Nós temos Francisco Xavier. Quem não conhece Francisco Xavier, que dedicou a sua vida ao Evangelho de Jesus, à sua forma? Quem não conhece o Papa Francisco, que veio e está, veja, por coincidência, será? Ele poderia ter escolhido qualquer nome, mas ele escolheu Francisco. Ele era franciscano. Na época em que nós estamos vivendo, ele escolheu se chamar Francisco. E como ele é? Cristão. No seu discurso, quando foi assumir o papado, ele disse: não importa quem ajuda ao necessitado, se referindo às religiões. O importante é que o necessitado seja ajudado. Sabe o que isso quer dizer? Fora da caridade não há salvação. Não importa se você está aqui, ali ou acolá. Nós não temos o direito de julgar a religião do outro. Existem espíritos que necessitam estar em outros bancos pelo seu grau evolutivo, que não iam compreender algumas coisas que nós já compreendemos. Porque se nós aqui estamos, é porque nós temos condição de compreender. Só precisa querer. Então, nós temos também que agradecer todos os dias a oportunidade de estarmos em um planeta de expiações e provas, no momento da transição planetária, sentado em um banco, em uma casa espírita. Sabendo que não existe morte, sabendo que o que nós estamos passando hoje não é castigo, é consequência dos nossos atos. E sabendo mais ainda que nós podemos mudar a nossa história, que nós estamos construindo a nossa história futura. Meus irmãos, a misericórdia divina está presente em nossas vidas. Está presente quando nos trouxe Francisco de Assis, quando nos trouxe Dr. Bezerra, quando nos trouxe Chico Xavier, quando nos trouxe Madre Teresa de Calcutá, quando nos trouxe tantos outros espíritos que estão aqui agora, trabalhando para que esta reunião aconteça, iluminando a minha mente para que eu fale, iluminando a mente de cada um de nós que aqui está recebendo o que precisa receber. Eu trago o convite da gratidão. Que sejamos gratos a Deus. Que sejamos gratos a Francisco. Que sejamos gratos a todos os espíritos que colaboram com a nossa existência. Que o nosso planeta possa, o mais rápido possível, se regenerar. Isso significa nós nos regenerarmos, nós mudarmos. Para, imagine, habitar este planeta lindo e maravilhoso, onde o bem predomine. Quando o bem predominar, é um presente em dobro, não é verdade? Meus irmãos, que a paz de Jesus, do meigo Rabi da Galileia, que a paz de Francisco esteja no coração de cada um de nós, nos tornando também apóstolos do Cristo. Muita paz para todos.